Meus queridos irmãos, nós queremos saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para apresentarmos o nosso Personagens Bíblicos, que é um programa que anunciamos aqui nos canais oficiais da Igreja Cristã Maranata, onde, à luz da Palavra de Deus, abordamos aspectos históricos e proféticos de homens e mulheres. Está aqui conosco mais uma vez o pastor Luiz Carlos. Pastor Luiz, a paz do Senhor. A paz do Senhor a todos. Amém. Amados, nós estamos em uma série onde estamos abordando alguns aspectos sobre o profeta Elias. E hoje, dando continuidade a esta série, nós vamos partir do momento em que Elias ele sobe ao Monte Horebe. Queremos deixar um texto da Palavra de Deus que está em 1 Reis, capítulo 19, versículo 6. Você que está em casa também, eu convido a nesta hora abrir a Bíblia para juntos meditarmos na Palavra de Deus. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou-se a deitar-se. E o anjo do Senhor, segunda vez, tornou e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Pastor Luiz, nós vimos no episódio passado que Elias, ele viveu uma grande experiência com Deus ali junto aos profetas de Baal, onde o fogo caiu do céu e Deus operou ali um grande sinal. Só que agora nós vemos que Jezabel, que era a rainha, a esposa de Acabe, ela não satisfeita com aquela situação, ela procura matar Elias. Aí eu queria que o senhor falasse para os nossos ouvintes como que foi esse momento entre Elias e a rainha Jezabel. Amém. O profeta Elias, que nós estamos abordando nesse programa, ele tem para nós um significado muito importante, a história dele, porque identifica muito com a nossa história. Amém. Então nós vimos lá nos programas anteriores como que o Senhor vai usar o Elias, ele como um tipo do Espírito Santo. Mas nessa parte da trajetória dele, nessa outra abordagem que nós vamos fazer, nós vamos ver nele aquilo que o Senhor realizou na vida dele, até a sua posição diante da perseguição de Jezabel, porque o Senhor usou ele com muito poder. Então, quando ele derrota ali os profetas de Baal, o Senhor vai mostrar ali a maneira que o Senhor usa o homem e a sua obra com poder. Mas há sempre oposição e há sempre uma situação adversa depois de uma grande bênção. Eu me lembro da experiência de Paulo. Paulo, quando ele falou assim: conheço um homem há 14 anos, não sei se no corpo, fora do corpo, e foi arrebatado até o terceiro céu, viu coisas inefáveis que não é lícito ao homem contar. Ele teve uma grande experiência com o Senhor ali, fora as vitórias. E o Senhor permitiu um espinho na carne dele ali, que ele orou o Senhor 3 vezes, o Senhor falou: minha graça te basta. Então, nós vemos aqui a situação de Elias, mas a gente pode comparar a situação de Elias com a própria trajetória da igreja. E nós vamos entender isso aqui. Veja bem, a igreja primitiva, o Senhor deu grandes experiências. Período apostólico, grandes sinais, maravilhas, ressurreição, crescimento. A palavra fala que acrescentava todos os dias aqueles que haviam de salvar. O Espírito Santo sendo derramado. O Espírito Santo derramado. No Pentecoste, quase 3.000 almas. Depois, na porta do templo chamado Formosa, mais 5.000 almas. Mas depois que terminou esse período, os apóstolos morreram. Vieram as perseguições. Vieram as perseguições terríveis de morte. Então, Elias foi ameaçado e agora ele vê a posição humana de Elias. Ele foi se esconder. É interessante nós observarmos, eu falo, mas se o Senhor me deu vitória com
com os profetas de Baal, o senhor vai me dar vitória contra Jezabel. Não, ele entendeu, falou, não, agora é o momento de se esconder. Então, a palavra fala que ele foi ao deserto, sentou debaixo de um zimbro e pediu morte. O Senhor, quem sou eu, né? Você é do homem. Mas, e ele falou, Senhor, já basta. Se eu tomo agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Então ele viu ali a sua limitação, a sua fraqueza, deitou ali, dormiu, mas veio um anjo e tocou Elias. Amém. Levanta-te e come, porque muito comprido será o teu caminho. Quando eu falei uma comparação, quando a gente vê a trajetória da igreja primitiva, a história oficial não fala, mas a reação daquele grupo que tinha experiência com o Espírito Santo, aquele grupo que viveu junto com o período apostólico, eles entenderam uma coisa, que era o momento de eles fugirem. Nós estamos falando da obra, não estamos falando de igreja oficial, não. Nem igreja formal, da obra. A obra do Espírito. A obra do Espírito Santo, aquela obra que começou em Pentecostes. E esses irmãos fugiram ali de Jerusalém, fugiram de Roma, foram lá para a região da Frígia, ali, onde que é a Turquia. E quando nós lemos o livro de Apocalipse, né, João, quando vai escrever as cartas que o Senhor Jesus mandou, ele não escreveu nenhuma carta para Jerusalém, nem para Roma, nem para Antioquia. Ele escreveu para as igrejas da Ásia. Os irmãos já estavam refugiados lá. Mas havia um caminho longo a percorrer. E quando fala aqui, o que o Senhor deu para Elias, para ele continuar o caminho? Deu pão cozido sobre brasas e uma botija de água. Amém. É tudo que a igreja precisou. É tudo que a igreja precisa até hoje. É a palavra revelada no fogo e a água aí fala do Espírito, a bênção do Espírito Santo. E a palavra fala que ali ele atendeu a orientação do anjo. Lá no versículo 8 do capítulo 19 de Reis, fala, levantou-se, comeu, bebeu com a força daquela comida, caminhou 40 dias, sempre em prova, né? A igreja sempre viveu provada. Até Horebe, o monte de Deus. Ou seja, o refúgio da igreja é o monte. É na comunhão, na bênção do Espírito, é na eternidade, porque nós já vivemos a eternidade. Nós estamos aqui cumprindo aquilo que o Senhor Jesus falou. Quando o Senhor Jesus orou, falou, Pai, eu oro por eles, não são do mundo como do mundo não sou. Mas não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Amém. Então, estava ali a experiência de Elias, e agora depois nós vamos ver o que o Senhor falou com Elias e qual a experiência de Elias naquela caverna. Agora, pastor Luiz, eu estava meditando aqui na palavra, Elias ele fugiu porque ele recebeu uma mensagem de Jezabel. Uma mensagem que Jezabel queria a vida dele. Exatamente. Quantas vezes nós recebemos mensagens de desânimo, de oposições, como o Senhor disse, né? E ele fugiu. Interessante que o texto fala que ele caminhou o caminho de um dia. Salvação. A salvação. A salvação. Só que mesmo naquela situação que o Senhor falou, o anjo do Senhor tocou nele e trouxe para ele o alimento. Exatamente. Ou seja, mesmo vindo as oposições, os obstáculos, as barreiras, não tem faltado o alimento para a igreja. Não tem faltado a palavra revelada, a direção do Espírito, dons espirituais. O alimento ele é vasto, né? É interessante ver, ele pediu a morte. Para ele não tinha esperança, mas o anjo do Senhor estava ali. O Senhor é a nossa esperança, né?
O que diz a palavra? O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem E os livra do mal. Então ele estava ali para livramento. Eu me lembrei também desses 40 dias aqui, a experiência de Jesus também, quando foi tentado ali no deserto. É isso mesmo. Ele jejuou 40 dias e 40 noites. Exatamente. Então, o que fortalece a igreja nessa caminhada é o alimento espiritual. É a prova. A prova, né? É. Tem um pastor... A prova que fortalece a fé. Tem um pastor, uma vez no seminário, falou que o servo de Deus que não tem experiências com as provas vencidas é um servo, um crente fraco. Exatamente. Porque é nesse momento que a fé é fortalecida, não é isso? É isso mesmo. Agora, pastor Luiz, ele ali fugiu de Jezabel, mas o Senhor enviou o anjo, alimentou ele, renovou ali as forças, e agora ele sobe para Horebe. Isso. Um monte de Deus. E ali acontece algumas coisas ali que marcou também a vida dele, não foi isso? Ali, veja bem, ali realmente ele estava escondido. A palavra fala que ele entrou numa caverna e ali o Senhor ia dar uma experiência muito grande para Elias. Então nós vimos ali que a palavra nos fala que o Senhor perguntou a Elias: o que faz aqui, Elias? Aí ele foi, já que o senhor perguntou, falou: vou aproveitar aqui, fazer aqui a minha reclamação, vou lamuriar um pouco, né? Ninguém me entende, aquelas coisas. Coisa de gente, né? Coisa de gente, né? E ele até falou o seguinte: olha só, Senhor, tem sido muito zeloso. Agora elogiou ele mesmo, né? Tem sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas, a espada, e eu fiquei só. Que coisa, hein? Buscam a minha vida para me tirarem. E nós lembramos que depois o Senhor falou para Elias: você não ficou só. Eu ainda tenho aqui em Israel mais 7.000 joelhos que não dobraram a Baal. E ele se esqueceu de 7.000. Ele estava achando sozinho 7.000. Porque veja bem, nós temos que entender uma coisa: todos nós podemos passar em situações difíceis, enfermidade, a vida material, família. Isso é normal na vida do céu, porque foi o Senhor Jesus que profetizou. O que ele falou? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém. Então, quando Elias ele estava ali naquela situação e o Senhor falou que tinha 7.000 que não dobraram o joelho a Baal, o Senhor está mostrando para nós que mesmo na situação mais difícil, que muitas vezes nós dependemos somente do Senhor, nós estamos aos pés do Senhor, mas há uma igreja, um corpo que está orando por nós. Glória a Deus. Isso é a nossa segurança. A igreja é corpo. A igreja é corpo, nós fazemos parte de um corpo. Elias, ele não entendeu isso, porque isso só veio depois que o Senhor Jesus ele deixa aquele grande legado que é a comunhão, né? Uma palavra que nem existia no Velho Testamento, mas essa comunhão, a comunhão no corpo, isso aí é uma segurança para nós entendermos que nós não estamos só, porque o Senhor está conosco. Então o Senhor ele fez ver Elias a respeito disso, e a experiência que o Senhor deu a Elias, a palavra nos fala ali, que ele estava ali no monte, o Senhor mandou ele sair para fora para ele observar. E quando ele sai, a palavra fala que passava ali um grande e forte vento, porém o Senhor não estava no vento. Então veja bem, nós estamos no monte, nós estamos na caverna, nós estamos escondidos na rocha. Mas quando nós olhamos para fora, você vai ver vento de doutrina, você vai ver, e a palavra fala também que também veio um terremoto e veio fogo, ou seja, vento de doutrina, terremoto, movimento, fogo estranho. Então fogo da terra, não é fogo que desce do céu. Então, é fogo de baixo para cima, fogo de baixo não de cima para baixo. Então Elias teve essa experiência. Baal, os profetas de Baal fazendo aquela situação toda, tentando que o fogo pegasse ali na oferta deles, mas na oferta de Elias desceu fogo do céu e consumiu tudo. Então o Senhor mostrou ali, e para nós é importante nós entendermos isso, que o que nós vemos lá fora
nós temos vento de doutrina, terremoto que fala de movimento e fogo estranho, mas o Senhor não estava em nada disso. O Senhor falou para Elias, falou assim, eu não estou nisso. Mas aí ele ouve uma voz mansa e delicada. Glória a Deus. Porque é essa voz que fala aos nossos ouvidos, ao nosso coração, que é a voz do Senhor. Então Elias ali, ele entendeu, e é importante que nós falamos ali, ele fala ali agora já da igreja, experiência de igreja, experiência de obra, nós entendamos que nós vivemos numa situação que para nós importante isso é ouvir a voz do Senhor. Interessante, pastor Luiz, o senhor falando desses fatos da natureza ali que ele presenciou, do vento, terremoto e do fogo, são coisas que quando acontecem causam barulho, agitação. Isso. Nós vemos que a experiência do servo de Deus hoje não está relacionada à agitação da carne, barulho, mas é uma comunhão pessoal do homem com Deus. Exatamente. É a voz mansa e delicada. É. E, na verdade, a nossa grande experiência de obra é em podermos ouvir a voz do Senhor, né? A igreja tem avançado ao longo desses anos, não é por agitação, barulho, movimento, emoções. Não tem valor nenhum para nós. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso, é a nossa experiência em ouvir a voz do Senhor, né? Amém. Agora, só lembrando aqui, para fechar essa parte aqui, o Senhor vai dar uma ordem a Elias. Ali ele só deu uma experiência a Elias, e agora ele teria uma missão. Nós temos uma missão, porque a igreja ela é profética e o testemunho do Senhor é espírito de profecia. Sim. E o Senhor, ele age da maneira que ele quer, e a palavra fala que o Senhor diz assim, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Então o Senhor vai dar 3 ordens para Elias. Então o Senhor diz, vai, volta o teu caminho para o deserto, vai e unge Azael, rei da Síria. Então ele tinha que ir lá na Síria, que era inimigo de Israel. Verdade. Para ungir Azael. Também é Jeú, filho de Níci, o Gerás, rei de Israel, e Eliseu, profeta no seu lugar. Então, aos olhos, veja bem, depois que tudo aquilo que Elias passou, o Senhor vai dar 3 ordens que para ele poderia parecer totalmente fora daquilo que ele poderia imaginar, fora da imaginação dele. Primeiro, ungiu um rei da Síria, do inimigo. Qual que é a intenção? Ungir Jeú. E ungir um profeta no lugar dele, mas ele não contestou. Ele obedeceu. Né? Ele obedeceu porque o Senhor, ele mostrou qual que era o objetivo, que ele ia usar esses 3 para juízo. Depois, então, vamos ver lá na frente. Primeiro, ele vai usar Azael para juízo. E o Senhor falou assim, o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú. Se Israel falasse na missão dele, o Senhor ainda teria Jeú para exercer o juízo, e o Senhor já tinha os juízos determinados. E se o Jeú falhasse, ele usaria o profeta Eliseu. Era esse o propósito do Senhor. E o Senhor vai lembrar para ele, falou assim, olha, vou ler o versículo seguinte, e também fiz cair Israel 7.000, todos os joelhos que não dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Então, Elias entendeu. E nós temos hoje, diante do Senhor, uma posição única. Obedecer. Sem questionar, porque sabemos, o Senhor tem os motivos dele, o Senhor tem os momentos dele, o Senhor tem os seus juízos, e tudo está debaixo da economia do Senhor. A obra de Deus. A obra de Deus. Então, nós, como obra, como servo do Senhor, temos que aprender com Elias, pelo menos desse episódio dele aqui. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu acredito, pastor Luiz, que tem mais informações ainda que o assunto de Elias não esgotou, não. Não é isso? Amém? Você que está nos acompanhando nesse episódio, é importante agora você na sua casa meditar na palavra, ler, para que Deus possa continuar falando contigo através da palavra, porque sempre falamos que a palavra de Deus
é um manancial inesgotável de revelações onde o Espírito Santo quer revelar o seu coração. Que Deus possa nos abençoar, todos a paz do Senhor Jesus.